O sol mal havia subido quando o ônibus escolar amarelo da St. Augustine School, em Graftonville, partiu em direção à Feira Estadual de Ciência e História em Millport. Era o dia mais esperado por muitos dos estudantes. Para alguns, seria sua primeira vez fora dos limites da vila. O veículo, um modelo de motor dianteiro de 1955, com pintura desbotada, era conduzido pelo veterano Sr. Ellis Hargrove, homem de poucas palavras e mãos firmes. Ao seu lado, sentada com uma prancheta no colo, estava a professora Miss Eleanor Price, organizadora da excursão. Havia 22 estudantes a bordo, 12 meninas e 10 meninos, entre 10 e 14 anos. Cantavam, trocavam brincadeiras e espiavam pelas janelas empoeiradas. O trajeto era longo, a estrada principal estava em manutenção e a única alternativa era cruzar por Brayfield Hollow, uma rota evitada por motoristas locais. Ellis não gostava da ideia, mas confiava no motor recém-revisado e o dia estava claro. Às 10h48 da manhã, o ônibus se aproximou do cruzamento ferroviário em meio ao Hollow. E então parou, sem tremor, sem barulho, apenas parou. O motor silenciou. As luzes do painel se apagaram. O rádio morreu com um último estalo. Hargrove girou a chave. Nada. Tentou de novo. Nenhuma resposta. As portas travaram. "Calma, fiquem nos assentos", gritou Eleanor, contendo a inquietação que crescia. Lá fora, a brisa cessou. Um silêncio antinatural caiu sobre o ônibus. De repente, ao longe, o som. Um apito grave. Um trem. Ellis olhou pela janela lateral e empalideceu. "Tem um trem vindo, rápido!" As crianças começaram a gritar. Eleanor forçou a porta, socou o botão de emergência, nada funcionava. "Saiam pelas janelas!" alguém gritou. Mas os trincos estavam emperrados. Do lado de fora, o trem se aproximava. Uma locomotiva de carga pesada, soltando fumaça e faíscas, apitando com desespero. No interior do ônibus, o caos era total. Gritos, choro, batidas. Eleanor tentava abrir o alçapão do teto. Ellis se atirou contra a porta. 3 vezes, 4, sem sucesso. E então, o trem colidiu. A lateral do ônibus cedeu como papel. A cabine dianteira foi esmagada instantaneamente. Vagões arrastaram o veículo por metros, jogando ferro, vidro e corpos no ar. A poeira subiu. O silêncio voltou. Ninguém sobreviveu. Por dias, a cidade de Graftonville mergulhou em luto. Enterros coletivos, jornais em choque, pais devastados. O relatório técnico concluiu: falha elétrica repentina e não identificável. Mas a estrada não foi fechada. O trem continuou a operar e, aos poucos, os relatos começaram a surgir. Em 1961, um entregador afirmou que seu caminhão desligou sozinho ao cruzar os trilhos do Hollow. As portas travaram. Ele viu o trem vindo e, num instante, o caminhão deslizou para fora da linha. Alguém empurrou, mas não havia ninguém lá. Em 1964, um casal relatou que o carro parou, o vidro embaçou e ouviram sussurros. "Não como nós." Em todos os relatos, o padrão era o mesmo: pane elétrica completa, travamento das portas, trem se aproximando, sensação de presença. E às vezes, o milagre. Ninguém sabia explicar como escapavam, mas sabiam de onde escapavam, do mesmo ponto onde o ônibus parou. Aquela parte da linha passou a ser conhecida como o Cruzamento dos Ecos. Daniel Whitmore não acreditava em fantasmas. Ex-combatente, agora vendedor de suprimentos agrícolas, atravessava a zona rural com sua perua Plymouth 1962, confiável como um relógio. Na tarde de 21 de outubro de 1969, ele voltava de uma entrega em Harlow, quando decidiu pegar um atalho. Seu mapa indicava um desvio, Brayfield Hollow. O céu estava limpo, a estrada vazia. O rádio tocava uma melodia instrumental quando o carro estremeceu. O motor morreu, o rádio chiou. As luzes do painel se apagaram.
Daniel parou exatamente sobre os trilhos. Que diabos? Gritou, girou a chave. Nada. Tentou abrir a porta. Travada. Isso é brincadeira? Ele se virou para pegar a lanterna no banco traseiro quando ouviu o apito, baixo, depois mais alto, crescendo, crescendo. O trem surgia na curva do Hollow. Daniel gritou, socou o volante, bateu nas janelas. Socorro! O trem buzinava sem parar. A cabine enchia-se de fumaça, calor, desespero. Ele viu, por um segundo, rostos fora da janela. Estudantes, olhos tristes, mãos estendidas. Não, não pode ser. E então, o carro se moveu, lento, regular, empurrado para trás. Quando os pneus saíram dos trilhos, o trem passou como um trovão. Daniel ficou em silêncio, trêmulo, ofegante, vivo, sem entender como. Meia hora depois, Daniel chegou a um posto de gasolina à beira da estrada. Desceu ainda em choque. Mal falou. Algo empurrou meu carro. O atendente, um homem de barba grisalha, olhou para ele com expressão calma. Você passou por Brayfield Hollow, não foi? Daniel assentiu, quase sem fôlego. Siga-me. Na parede dos fundos do posto havia um quadro emoldurado com uma foto antiga em preto e branco. A legenda dizia St. Augustine School, 1958. Em memória de nossos estudantes e do Sr. Hargrove, Daniel congelou. Eram eles. Você os viu? Daniel caminhou até seu carro. A poeira no para-choque traseiro estava marcada. Mãos, muitas, pequenas, impressas com clareza. Ele passou os dedos sobre elas e, pela primeira vez em muitos anos, Daniel Whitmore chorou. Por dias, Daniel não conseguia dormir direito. O rosto da estudante de tranças, o olhar firme do motorista Alice Hargrove, a estranha calma que sentiu segundos antes do trem passar. Tudo o visitava quando a casa escurecia. Não era assombração. Era algo mais profundo. Uma presença não hostil, mas que exigia ser reconhecida. Ele voltou ao posto de Brayfield Hollow 2 vezes naquela semana. O atendente, chamado Mr. Caldwell, lhe contou tudo o que sabia. Muitos foram salvos como você. Poucos percebem. Menos ainda, lembram. Daniel lembrava, e ele precisava fazer algo. Com a ajuda de Caldwell e alguns registros em bibliotecas de Graftonville, Daniel descobriu os nomes de todos os 22 estudantes que haviam morrido na tragédia de 1958. Estavam listados em um livro da escola junto ao nome do motorista. Eleanor Price, a professora, também estava entre os mortos. Uma carta escrita por ela, arquivada por acaso num dossiê da prefeitura, dizia: eles são estudantes curiosos, cheios de vida. Se algum dia algo nos acontecer, espero que possam continuar aprendendo de algum modo em algum lugar. Daniel engoliu seco e ali mesmo decidiu. Brayfield Hollow teria um novo memorial. No mês seguinte, Daniel reuniu tábuas de madeira, tinta, um banco velho e ferramentas. Sem alarde, instalou tudo no cruzamento onde parara. Uma pequena cerca. Um letreiro. Aos que ficaram para proteger os que ainda passam. Deixou flores, um rádio portátil com música clássica suave e uma placa sem nomes, apenas mãos entalhadas no ferro. Algumas semanas depois, outros motoristas passaram pelo local e notaram. Um ou outro deixou flores também. Alguém desenhou um caderno aberto com carvão. Sem nunca ter falado com ninguém, o silêncio do vale respondeu com respeito. A imprensa nunca falou sobre isso, mas os caminhoneiros da região passaram a contar histórias em lanchonetes de estrada. Uma força me puxou para o acostamento quando o motor falhou. Juro por Deus, ouvi passos no capô do caminhão. Vi mãos no vidro e depois nada. Só estava a salvo. Em todas as histórias, um padrão surgia. Ninguém via os rostos, mas todos sentiam que não estavam sozinhos.
Alguns deixavam bilhetes escritos à mão e presos com pedras no chão de Brayfield Hollow. Obrigado por me deixar ver minha filha de novo. Vocês me salvaram. Perdoem o mundo. Ele não entendeu vocês. Certa manhã de novembro, pouco antes do amanhecer, uma jovem chamada Lydia Morton, mãe solteira com um bebê, tentava atravessar o Hollow antes do trabalho. Seu carro era velho. A bateria falhava em dias frios. Ao se aproximar dos trilhos, sentiu o carro estremecer. O motor apagou, as portas travaram. Ela chorou, gritou, bateu no vidro. O trem se aproximava, seu apito cortava a névoa. Não, não, por favor, não! O bebê chorava. Lydia fechou os olhos, abraçou a criança e então sentiu o carro se mover, suavemente, como se um grupo de mãos o empurrasse para trás. Quando abriu os olhos, o trem já passava. Ela estava salva. Na poeira interna do para-brisa, alguém ou algo havia escrito: "Ainda estamos aqui." Daniel envelheceu rápido depois disso, mas toda semana, enquanto pôde, voltava ao cruzamento com novas flores. Nunca explicava a ninguém. Só ficava em silêncio. Até o fim de sua vida, ele nunca mais viu os estudantes, mas ele sabia, como poucos, que eles não haviam ido embora. Anos depois, um funcionário da ferrovia inspecionando os trilhos notou algo estranho no mapa térmico. Uma pequena faixa do Hollow permanecia sempre mais fria, mesmo sob o sol. Ele reportou, mas a empresa ignorou. O cruzamento ainda existe, a linha ainda opera. E nos dias certos, quando o nevoeiro cobre Brayfield Hollow, os motores param, as portas travam e o trem se aproxima. Mas às vezes, mãos invisíveis empurram você de volta à vida.